bem, gente. Vamos seguir repercutindo agora essa aceitação do IBAMA no pedido da liberação para a exploração do petróleo na margem equatorial e o que isso significa para a Petrobras, para o Brasil de modo geral. Eu converso agora com o Rui Hungria, analista da Empíricos. Muito bem-vindo, Rui. Obrigada por conversar com a gente. Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Quero muito te ouvir a avaliação que vocês estão fazendo nesse momento, a partir então desse primeira aceitação aí por parte do IBAMA. Falta ainda uma última fase, mas o que representa, de modo geral, para a Petrobras, para o Brasil, esse avanço, levando em consideração não só a questão econômica, mas também pensando no cenário de impacto ambiental? Como é que vocês estão entendendo isso? Uhum. Tá, então, assim, dado que esse é um passo que está há muito tempo para acontecer, né, o fato de ele ter andado, ele é bastante representativo, mas ele ainda não significa que a Petrobras vai poder perfurar na região e vai poder começar a explorar, né? Então, dado, como eu disse, né, como demorou bastante para sair essa liberação, a gente comemora, assim, como analista, né, da empresa, digamos assim, como os acionistas, é um motivo de comemoração essa aprovação, mas ela é um passo ainda preliminar, né? Agora vem um novo teste, uma nova rodada de testes agora que vai acontecer ali na região, para dizer mesmo se esses planos que a companhia apresentou, eles realmente vão funcionar num evento de emergência, no eventual realmente num evento ali de vazamento de óleo, como é que ela vai conseguir responder a uma eventual emergência, né? E só a partir daí é que a gente realmente vai ter uma liberação, né? De fato, para a companhia começar a perfurar e a explorar a região. Então, assim, esse é um passo importante, mas ele ainda não representa nenhuma mudança em termos de a companhia começar a produzir óleo ou explorar a região. Ainda precisa desse próximo passo. A partir daí é que a exploração começa e aí ela pode começar a eventualmente realmente começar a produzir ali na região, né? Interessante isso. E aí, ao mesmo tempo, a partir do momento que for possível começar a explorar, a gente ainda não sabe exatamente o que tem lá embaixo, o que tem para ser descoberto, né? Pode ser que tenha muita coisa, pode ser que não tenha nada, pode ser que o impacto ambiental seja muito grande. Eu queria entender um pouco mais sobre a percepção disso e o que isso pode significar em termos econômicos para o nosso país. Uhum. Tá, como você disse, esse primeiro estágio ele vai tentar definir o que tem de potencial ali na região. Obviamente, você não tem como ter certeza antes de começar as pesquisas ali, mas dá para se ter uma ideia de que é uma região que tem um potencial muito grande, né? Primeiro, pelos países vizinhos, a Guiana já tem, né, a exploração e produção ali na região, e a gente está falando aqui de uma produção que supera 500 mil barris diários e que já tem planos da Exxon de chegar a mais de 1 bilhão de barris por dia. E a gente espera, na verdade, o mercado, ele olhando para essa região, ele tem a expectativa de que a gente tenha um potencial similar, né? Inclusive, já tivemos estudos aí de órgãos brasileiros aqui do setor falando num volume ali de 30 bilhões de barris, que é algo comparável ao pré-sal, né? E não à toa é chamado de um novo pré-sal, e não à toa se deposita muitas expectativas, inclusive assim, tipo, eu falando como analista, né, tem uma expectativa do mercado, mas o próprio país também, né? A gente vê muitos políticos falando sobre isso, a gente espera também um desenvolvimento, um impacto econômico relevante nas regiões que estão envolvidas ali na margem equatorial. A gente está falando de investimentos bilionários, né? Só a parte de exploração, né, sem chegar na produção, só a parte de exploração, a gente está falando de 3 bilhões de dólares de 2025 a 2029, né? Então, isso sem chegar na fase de produção de verdade. Então, é um impacto econômico relevante, mas, claro, existem as questões de preocupação ambientais, né? E é por isso que o IBAMA tem sido, diria até, bastante rigoroso aí nos últimos anos, né? Algumas fases aí demoraram anos para começar a andar.
Então, assim, dá para ver que, apesar dessa importância econômica que tem, a gente está vendo que tem existido aí também uma preocupação com relação aos aspectos ambientais também, né? Perfeito, é interessante esse ponto. E aí queria entender um pouco mais sobre o desafio de como garantir, a partir do momento que vai ser descoberto, e se for descoberto realmente o que a gente espera que seja encontrado por lá, como garantir que esse valor, esse dinheiro, possa ser distribuído da forma como tem que ser feito entre governo, mas principalmente com população, enfim, em termos aí de benefícios. O que esperar nesse caso? E aí, para além disso, também, investidores, Petrobras, a gente sabe que tem dividendos também. Como é que fica a Petrobras diante dessa grande expectativa? Né? Assim, separando um pouco essa questão, para começar, assim, a Petrobras, ela tende a ser muito beneficiada, é claro, você vai ter investimentos vultuosos, bilionários, né, antes de começar a extrair o óleo da região, assim como foi o pré-sal também, assim como né, qualquer campo ali relevante que tenha um potencial de produção importante, ele demanda investimentos relevantes antes, né? Mas para a Petrobras e para o Brasil, né, de maneira geral, é uma região, é uma fronteira muito importante, porque o pré-sal ele é muito relevante hoje, mas ele tem data de validade, digamos assim, né? A gente já espera, assim, o mercado de maneira geral espera que a gente comece a ver um declínio da produção no pré-sal a partir de 2030 ou pouco depois, um pouco antes, né? Depende ali de como vai se dar aí o andamento da produção que a gente está tendo, mas de fato vai acontecer um declínio dessa produção, né? E o pré-sal hoje ele é responsável pela grande parte da produção do petróleo, não só da Petrobras, mas do Brasil, né? E o petróleo ele tem uma importância muito relevante em termos de impostos, né? E aí, para políticas públicas, gastos do país e assim por diante. Então, essa nova fronteira que a gente está falando aqui, né, hoje o país produz cerca de 3,5 milhões de barris por dia, né, de óleo equivalente. A gente está falando de uma fronteira que pode adicionar mais 1 milhão de barris por dia, né? Então, é um acréscimo relevante e, mais importante, né, tem esse potencial de adiar o declínio da produção no Brasil. Então, se você tem entrado em produção na margem equatorial, a partir de 2030 ali você consegue estancar ou pelo menos adiar um pouco esse declínio de produção de petróleo, e com isso você aumenta não só as receitas e os resultados da Petrobras, mas também o do próprio país, né? Lembrando, o Brasil ele ganha em impostos com a produção de petróleo, mas também ganha na forma de dividendos que a própria Petrobras paga, na forma de impostos que a própria Petrobras paga, e claro, tudo isso tende a fluir para o resto da economia, né, do país, na forma de outros gastos, né? Então, o petróleo ele tem uma parcela importante aí digamos assim, nas contas que o Brasil precisa pagar, o petróleo ele tem uma parcela, é de onde vem uma parte relevante desse dinheiro do país. Perfeito. Rui Hungria, analista da Empíricos, obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre, viu? Obrigada.